Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva em mais esta reunião. Iniciamos mais uma vez esse encontro, onde buscamos o nosso aprimoramento moral e intelectual. E rogamos a Jesus que Ele possa, através dos bons espíritos, da espiritualidade amiga, do nosso anjo guardião, estar conosco, trazendo a cada um de nós a paz de espírito, a atenção necessária, a harmonia para que possamos, com todo carinho, observar e entender, e o mais importante, aplicar em nosso dia a dia tudo aquilo que ouvimos através dos seus ensinamentos. Pedimos humildemente que nosso irmão maior, o Mestre Jesus, que nos ensina tanto, possa nessa data tão importante que se aproxima, onde comemoramos o seu aniversário, o seu nascimento, estar em nossos lares, trazendo a luz, a paz, paciência e muita tolerância a todos nós. E agradecemos ainda, Mestre, por tudo que recebemos. Agradecemos pelo nosso lar, independente se seja um lar grandioso ou pequeno, mas que tenha muito amor e muita paz dentro dele. Agradecemos pelo alimento que temos em nossa mesa, pela saúde e pelos nossos familiares que com certeza nos auxiliam a evoluir no nosso dia a dia. E pedimos ainda, Mestre, que o Senhor leve a prece que o Senhor nos ensinou a Deus nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas de acordo como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Uma excelente tarefa a todos. Que Deus nos abençoe. Muita paz. Boa noite, amigos. Vamos dando sequência à leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Hoje a lição número 119 nos fala de glória cristã. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Paulo, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Desde as tribos selvagens que precederam a organização das famílias humanas, tem sido a Terra grande palco utilizado na exibição das glórias passageiras. A concorrência intensificou a procura de títulos honoríficos transitórios. O mundo, desde muito, conhece glórias sangrentas da luta homicida, glórias da avareza nos cofres da fortuna morta, do orgulho nos pergaminhos brasanados e inúteis, da vaidade nos prazeres mentirosos que precedem o sepulcro. A ciência cristaliza as que lhe dizem respeito nas academias isoladas, as religiões sectaristas nas pompas externas e nas expressões do proselitismo. Num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda, mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre
no lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona nem pode subtraí-la. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O Filho achou seu Pai em plena eternidade. Bem, para nós ainda é difícil entender a glória cristã. Essa glória que vem do íntimo, que vem da consciência de cada um. Mas é exatamente essa glória, a mais importante de todas, e que nos faz refletir a lição da noite, que nos faz pensar no quanto é transitório, no quanto é mundano, no quanto são valores fáceis, valores que passam, essas glórias que conseguimos na terra, através de títulos, através de dizeres, através de rótulos, e que passam muito depressa e não deixam aquela marca interna que a lição da noite nos traz, que marcam o nosso coração. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O Filho achou seu Pai em plena eternidade. Estamos caminhando. O caminho é longo, cheio de problemas, de dificuldades, mas estamos caminhando. O importante é darmos sequência a esses valores tão intrínsecos dentro de nós e deixarmos de lado aqueles que representam só títulos, só dizeres, só frases que passam. Que Deus esteja conosco. Graças a Deus. Boa noite a todos. Dando continuidade à leitura do Livro dos Médiuns, nós estamos no capítulo 14, intitulado Dos Médiuns. O item é 161. Os médiuns involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce a seu mau grado. Nenhuma consciência tem do poder que possui, e muitas vezes o que de anormal se passa em torno deles não se lhes afigura de modo algum extraordinário. Isso faz parte deles, exatamente como se dá com as pessoas que, sem o suspeitarem, são dotados de dupla vista. São muito dignos de observação esses indivíduos, e ninguém deve descuidar-se de recolher e estudar os fatos deste gênero que lhe cheguem ao conhecimento. Manifestam-se em todas as idades e frequentemente em crianças ainda muito novas. Tal faculdade não constitui em si mesma indício de um estado patológico, portanto, não é incompatível com uma saúde perfeita. Se sofre aquele que a possui, esse sofrimento é devido a uma causa estranha, de onde se segue que os meios terapêuticos são impotentes para fazê-las desaparecer. Em alguns casos,
pode ser consequente de uma certa fraqueza orgânica, porém nunca é uma causa eficiente. Não seria, pois, razoável tirar dela um motivo de inquietação. Do ponto de vista higiênico, só poderia acarretar inconveniente se aquele que a possui abusasse dela, depois de se haver tornado médio facultativo, porque então se verificaria nele uma emissão demasiado abundante de fluido vital e, por conseguinte, enfraquecimento dos órgãos. Fazendo os comentários, estamos falando aqui dos médios de efeitos físicos. Esses médios têm a característica de expelir o fluido. É um material parecido com uma secreção que podem sair pelos ouvidos, pela boca, pelo nariz, e eles são usados em efeitos físicos. Muitas vezes, pessoas encontram dificuldades porque é uma faculdade totalmente orgânica e a pessoa nasce com isso. E essas manifestações acabam acontecendo e elas acham que estão doentes, que estão com dificuldades, acabam procurando detectar através de exames se há uma patologia, mas nunca vão encontrar nada, porque é uma faculdade mediúnica. E os espíritos costumam usar essa secreção para produzir os efeitos físicos, que já foi bastante comentado aqui na leitura do Livro dos Médiuns. Portanto, é importante a conscientização e saber utilizar para que não haja excessos, porque uma vez se transformando em médio de doação de ectoplasmia, a produção desses fluidos, eles são abundantes. E se não tiver uma canalização, não tiver uma proteção pelo plano espiritual, poderá atacar os próprios órgãos e danificá-los, causando distúrbios futuros. Comentaremos mais a respeito desse fluido. Projeto Cirandar, Livro dos Médiuns, capítulo 26, item 289, do 7 ao 11. Plano de ação para não desistir de estudar. Que Jesus nos abençoe. O futuro a Deus pertence, mas ele começa agora. Com Jesus, as lições se apresentam de forma paulatina, com a brevidade do coração que o busca ou com a inércia dos que descansam acomodados na caminhada. Quando a alma sedenta de paz e direcionamento sente o apelo do esforço contínuo em estudar servindo, não se distraindo na jornada. Os espíritos compreendem a vicissitude daqueles que acompanham diretamente os seus pupilos, sem a repreensão que muitos julgam necessária, mas que o livre-arbítrio de cada um é que escolhe a parada ou a insistência no aprendizado. Jamais desistir, portanto, mas empreender um plano de ação singelo que seja, mais que revisado e muitas vezes modificado, forneça resultados satisfatórios. Os espíritos não estão à disposição de se apresentar para curiosidades e atendimentos a perguntas que facilmente encontram-se respostas no estudo e na reflexão. Somente entidades distanciadas de objetivos nobres se propõem a atender curiosidades infrutíferas, mas jamais se esqueçam, o futuro pertence a Deus. Quantos querem se enriquecer em esforço próprio e buscam nos espíritos respostas para descobertas de tesouros ou recebimentos de heranças? Nessas perguntas já pode-se perceber o teor de pensamento de quem pergunta, e sempre encontrarão aqueles que os responderão, mesmo com o desejo de brincar ou explorar a crendice das criaturas desavisadas. Que Jesus abençoe a proposta de estudar, amar e servir, planejando sempre a divisão de horários
para o bom cumprimento do projeto reencarnatório em que inseridos estão. Agradecem Ivone e Antônio. Mensagem psicografada pela médium Niltes Pona. Reviver o Evangelho de Jesus. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Misericórdia suplicamos ao Pai diante da avalanche que se desdobra na guerra fratricida. Irmãos digladiando contra irmãos, natureza presa a vontades enganadoras que causam mal geral. Oremos ao Pai nosso Criador, cuja bondade orienta caminhos, para que a humanidade saia do orgulho e da revolta que tisnam a mente, distanciando-a da paz. Oremos ao Criador, desvelando-nos no desejo sincero de servir de ponte para o esclarecimento da massa sofrida em todas as nações. A belicosidade não é caminho para a paz tão almejada. Criar esperanças de reviver o Evangelho de amor do Mestre Jesus é o único caminho que leva à paz duradoura. Jesus veio e aguarda. No seu aniversário, socorramos as dores do próximo, conscientes de que, quando elas se instalam, ampliam ainda mais as desditas. Orar e vigiar. Vigiando e orando, Rossi, São Bernardo do Campo, 15 de dezembro de 2023. Então vamos, companheiros, pedir licença a Jesus para realizarmos o nosso roteiro de vibrações. Vamos vibrar intensamente por todos que ainda passam fome, por todos que se perdem nos vícios, por todos os doentes, pelas famílias em desequilíbrio, as famílias que vivem nas praças públicas, embaixo das pontes, nas marquises, que a luz de Jesus alcance a todos. Vibremos pelas creches, pelos asilos, pelos presídios, pelos manicômios, onde haja sofrimento, que as nossas vibrações possam chegar juntamente com a luz de Jesus. Queremos vibrar também por todos que fazem a prática do bem. Queremos vibrar pelo Centro Espírita Obreiros do Senhor e todas as suas tarefas, pela IAM, todos os trabalhadores desta casa. Queremos vibrar por todos os lares, por todos que passam por situações difíceis, por aqueles que perderam seus entes queridos. Jesus ilumine a todos. Queremos vibrar pelos nossos amigos e inimigos, encarnados ou desencarnados. Que Jesus abençoe a todos os filhos de Deus. Que Jesus envolva na sua luz o nosso Brasil e o nosso planeta Terra. Que assim seja. Apelo do Mestre Jesus. Almas queridas, abençoadas sejam em nome do Mestre amado que nos ouve as súplicas. Viandante do amor, Jesus transforma o sofrimento em manancial de luz. Recolhe das cinzas que o orgulho e a vaidade coordenam
o medicamento eficaz nas linhas promissoras das lições do seu evangelho de amor. Contempla a humanidade e as lágrimas jorrando das famílias indefesas fazem com que o seu veredito seja o da complacência da misericórdia divina. O que faz, irmãos, que ainda irrompem desditas nos corações? Busquemos amealhar na singeleza de nossas pretensões a fraternidade tão pregada, mas infelizmente tão esquecida. Jesus aguarda de todos, não subserviência, mas sim resolução de mudança. Somente o amor, repensado nas bases do relacionamento fraterno entre os povos, poderá sanar o desentendimento. Fraternidade não chega envolvida em papel dourado como se encontrasse numa caixinha de presentes. Ela se faz de fé, renúncia, amor, trabalho, esperança, natureza preservada, iniciativa, doação, amparo, discernimento e encargo. Será que o homem de bem está disposto a refletir para ajudar? Ele poderá começar no recinto sagrado da família, a fim de que seja realmente instalada no verdadeiro lar. O planeta azul, feito do amor do Cristo, sob os acordes da imensa bondade de Deus, é um ninho de louvor à criação. Os pássaros cantantes gorjeiam, reverenciando o Criador. As flores perfumam, exalando esperança e alegria. O som, na suavidade da brisa, penteia os cachos dourados dos trigais maduros. O colibri, de flor em flor, beija as corolas das flores. Tudo está a serviço do bem geral. E as almas queridas que nos ouvem, sentem a presença de Deus por intermédio do Mestre Jesus? Ele se aproxima ainda mais, reforçando o seu apelo. Vinde a mim. Gratidão, Membei, São Bernardo do Campo, 15 de dezembro de 2023. Boa noite a todos, nossos corações tranquilos, muita paz, hora de agradecer. Já com o coração repleto de sentimentos bons, lembremos o nosso Pai, que tudo provê. Conhece cada um de nós, pois somos seus filhos, e nos ama com igualdade, junto à sua lei de justiça, de família, de Pai que ama. Obrigado, Pai. Ele ainda nos enviou o nosso querido irmão maior, Mestre Jesus, que trouxe seus exemplos, ensinamentos, conduta, amor, para que pudéssemos ter um norte, para que pudéssemos ter o caminho da luz da nossa evolução. Toda a tarefa, todo o trabalho de bem, temos quem seguir, temos um exemplo. Obrigado, irmão. Obrigado por ter vindo até nós, se sacrificado, trabalhado pela família, pela irmandade. E ainda Ele também nos deixou todos os seus seguidores, que já estão plenos de sabedoria, já conhecem cada passo que todos nós precisamos dar. Nos perdoam, nos apoiam, nos ajudam na tarefa, a todo instante, a espiritualidade amiga. Todos esses estão sempre conosco, em qualquer situação. Obrigado, obrigado a todos.
Obrigado aos céus, muita gratidão a esse time, a esta comunhão que somos, com o único objetivo de aprendermos juntos, apoiarmos um ao outro, fazendo com que nós tenhamos matéria-prima de trabalho, ajuda no trabalho. Obrigado a todos, muita paz, e que o trabalho possa continuar durante a noite do sono. Que assim seja.